Nesta manhã quero resolver o tema urgência de missões. Urgência de missões. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de João, capítulo 4. O Evangelho de João, capítulo 4. O versículo 35. De vocês tem 45 minutos. Depois eu faço o sinal. Falta 10 minutos. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 35. Vamos ficar de pé para reverenciarmos a palavra do Senhor. Não dizem que faltam ainda 4 meses para o tempo da ceifa? Pois eu vos digo, levantem os olhos e vejam como as searas já estão maduras para a ceifa. Palavra do Senhor. Amém. Obrigado, Deus, por essas palavras e pedimos que o Senhor possa falar nos nossos corações. Incendia-nos, Senhor, para a missão. Mostra-nos, ó Pai amado, as necessidades e a urgência que temos de fazer missões em nome de Jesus. Amém. Para ficar sentados, amados. É impossível falarmos de missões com seriedade sem falarmos da urgência com a qual ela deve ser feita. Sempre que a Bíblia diz algo sobre levar o Evangelho, é associado com a urgência. Esta urgência que a missão tem a ver com a necessidade gritante que a humanidade tem de Deus. Toda a humanidade precisa de Deus e com urgência. É algo que nunca, ou melhor, não deve ser feito devagar, como já ouvimos aqui ontem. Quando o Senhor Jesus enviou os seus discípulos, os 12, havia várias recomendações, e uma delas era que eles não saudassem as pessoas pelo caminho. E interpretando mal essa passagem, muitos, quando vão evangelizar, não cumprimentam ninguém, né? Mas eu vou evangelizar, não posso comentar ninguém. Mas aqui está o princípio da urgência que tem o fazer a obra do Senhor. Tendo em conta também o aspecto da maneira como era a saudação, as longas saudações que, na verdade, só atrasavam a obra de Deus. Glória ao Senhor. Aleluia. Houve alguém que se dispôs a seguir ao Mestre aonde quer que ele fosse. E o outro disse: vou contigo, mas primeiro deixa-me enterrar meu pai. Não que o pai estava morto, não é? Mas que, ou seja, primeiro deixa-me cumprir os meus deveres para com a minha família. Mas o mestre advertiu: deixa os mortos enterrar. Diga comigo, urgência. Diga urgência. Urgência. Então, missão é algo que deve ser feito com urgência. Missão precisa de urgência. Geralmente a urgência está ligado muitas vezes à necessidade, à aflição. Eu estou a me recordar uma vez, passei a noite com dores de estômago e muitas vezes quando nós estamos doentes temos a mania de ser mais do que os médicos. Eu vou explicar isso. Quando vamos aos médicos,
ouvem o que nós dizemos, de acordo com o nosso sintoma, e nos passam algumas análises, não é? Se calhar pode ser isto ou aquilo. Mas quando estamos em aperto, por vezes, nós já concluímos o que nós temos. E como a dor era tão intensa, na minha mente a noite toda passava muitas coisas na minha cabeça. Será? Não será? As coisas piores eu pensava que eu tinha no estômago. E de manhã, muito cedo já estava no hospital. Porque a dor era intensa, então eu precisava ser tratado com urgência. Mas eu cheguei e sabemos que nos hospitais tem um lugar próprio quando o caso demanda urgência. Quando é algo urgente, você não vai abrir um processo primeiro e tal. Não, vai direto para a sala de urgência. Glória ao Senhor. E eu fui para o lugar de urgência. Só que a dor não é visível. Geralmente no lugar de urgência as pessoas olham para o estado geral do doente e esse deve ser atendido rápido. Mas a dor não é visível. Eu cheguei ali no lugar de urgência, fiz todas as caras mais feias possível. De alguém que já vai morrer mesmo. Mas o médico quando vem, você afasta, aquele. Aleluia. Mais de 5 vezes o médico manda abrir a porta e me afasta e manda um outro entrar. Quer dizer, o meu caso não é urgente. E eu senti que Deus está a falar comigo. Você está por tanta coisa como se fosse, você vai morrer, mas você não vai morrer agora. E eu comecei a perguntar, eu estou cá a fazer o quê? Não estão a me ligar? Chamam os outros, não me chamam. Vou para casa. Saí do hospital, de caminho a casa, de repente aquela dor desapareceu. Aleluia. Eu conto essa passagem simplesmente para mostrar que quando nós estamos apertados, não é? Então tudo deve ser feito com urgência. E vamos ver nessa manhã muitas razões porque a missão deve ser feita com urgência. Aleluia. A primeira razão que eu anoto aqui é o crescimento demográfico mundial. A maneira como a população mundial vai crescendo. O Evangelho é para quantas pessoas, amados? É para todas as pessoas. O Evangelho é algo para cada ser humano. E o aumento demográfico mundial é algo também que é pessoal. E é algo que vem aumentando de velocidade de tempo em tempo. Estas passagens que lemos agora, quando Jesus dizia que os campos estão maduros e que deveria se levar, colher, ou seja, ir pregar a palavra. Naquela altura, a população mundial estimava-se mais coisas, menos coisas, como 170 milhões de pessoas. 170 milhões de pessoas. Até ao ano 1000, ou seja, nos primeiros anos da era cristã, o ano 1, 2 da era cristã, nós tivemos em eu disse quanto? Mais ou menos por aí. Até o ano 1000, a população mundial estimava-se em cerca de 330 milhões. Cresceu muito. Eu faço as contas. De ano 1 para o ano 1000, saiu de 170 mil para 330
milhões. Não, milhões para milhões. Cresceu muito, amados. Em quase 1000 anos. Cresceu muito. Não, é muito ou pouco? Bom, você vai ver se é muito ou se é pouco depois. Por volta do ano 1350, a população mundial chegou a 370 milhões. Na época das grandes navegações e da descoberta do Brasil, por exemplo, em 1500, não é? A população era de 450 milhões. 150 anos depois, a população mundial dobrou. Com o início da Revolução Industrial e Energética, a população mundial chegou a 1 bilhão de habitantes. Ou seja, demorou 200 anos para chegar a 1 bilhão. 200 anos. A marca dos 2 bilhões foi atingida em 1927. 3 bilhões em 1960. 4 bilhões em 1974. 5 bilhões em 1987. 6 bilhões em 1999. 7 bilhões em 2011. E assim vai crescendo de 1 bilhão de habitantes em cada 12 ou 13 anos. A marca dos 8 bilhões virão em 2023 ou 24. Vejam como foi lenta e agora como se multiplicou. Agora, a cada 12, 13 anos, aumentamos mais 1 bilhão. E a pergunta é: será que o crescimento da igreja tem sido proporcional ao crescimento demográfico da população mundial? Quando é que o evangelho vai chegar a toda a gente? Se nós temos alguém à frente e a pessoa está numa marcha e queremos pegar aquela pessoa, queremos chegar àquele indivíduo, como fazemos? A pessoa não está parada, está a andar. A pessoa está a andar numa velocidade de 20 por hora. Como é que devemos ir para apanhar a pessoa? Também 20 por hora, não é, amado? 20 por hora, vamos 20 por hora e apanhamos a pessoa, não? Claro que a nossa velocidade deve ser muito mais do que a pessoa leva. Por vezes, quando estamos a conduzir, estamos aí nos 70, 80, na estrada boa, e você vê alguém que ultrapassa. O que é que pensas? Ele tem quanto? Se eu estou em 90, estou em 80, já estou a me conter e ele passa assim, ele tem quanto? Aleluia. Ou seja, a população mundial está numa velocidade terrível. Mas a igreja não está a acompanhar. Estamos praticamente parados. E a ordem do Senhor é que o evangelho chegue a toda a gente. Glória ao Senhor. Deve ser urgente. Aleluia. A população mundial, esses dados que eu trago não são lá fidedignos, mas dá para ter uma ideia, pelo menos para inflamar nosso coração. Amém? A distribuição da população mundial por região, ou melhor, distribuição da população, nesse caso por religião, um estudo estimou o número de 58 bilhões de pessoas, 84%
com a afiliação religiosa no mundo. Entre esses quase 8 bilhões de habitantes que o mundo tem, 5,8 bilhões têm alguma afiliação religiosa. 1,1 bilhão de pessoas, ou seja, 16%, sem religião. O inquérito registrou que 2,2 bilhões dos 8 bilhões, 2,2 bilhões são cristãos, incluindo católicos e evangélicos, que é 32%. E quando falamos de católicos e evangélicos, já sabemos que os católicos são a maioria. Eu estava nesta manhã vendo na internet algumas notícias, e pelo menos nos nossos 5 países que estamos nos dirigindo na conferência, todos eles, o catolicismo está lá em cima. Se calhar o único que está assim, de mais ou menos ombro a ombro com o catolicismo, é Angola. 41% contra 38% evangélicos. Nós herdamos o catolicismo desde a era da colonização. E até então não conseguimos vencer. Sempre aparecem com a cifra muito acima dos evangélicos. Diga comigo, urgência. Estamos a dizer católicos e depois dissemos evangélicos. Se nós falamos em salvos, o número vai descer muito mais. Este quadro precisa mudar com urgência. É verdade que nos últimos tempos os evangélicos são a classe religiosa que mais cresce. Isso é boa notícia. Aleluia. Mas precisamos aumentar mais a velocidade. Em São Tomé e Príncipe, de acordo com alguns dados de 2011, 77,5% da população, na altura em que se fez aquele censo, em 2011, eram cristãos. 77,5%. Na sua maioria, católica. Nos 77,5%, 70,3% são católicos. Outras religiões tinham 3,1%, 19,4%. E acredito que esse quadro começa a mudar bastante nos países para a positiva. Aleluia. Porque já houve um tempo em que os evangélicos de São Tomé não eram amigos. Não se entendiam. Mas hoje é um novo tempo. Aleluia. Hoje nós estamos vivendo um milagre. Nós podemos ter uma conferência com todas as igrejas evangélicas representadas. Aleluia. E é caso para Palma, não é? Então as notícias aqui são boas. E eu pessoalmente acredito que os próximos tempos serão muito melhor que agora. Que esta nação
pode tornar uma nação evangélica. Nós temos que implementar a urgência. Aleluia. Nós estamos com um projeto ambicioso da Grande Comissão e nós temos compreendido que nos últimos anos nós temos tido organizações evangélicas, cristãs que têm nos visitado e toda a tônica, toda a força é nessa área de desbravar o terreno, de a igreja se expandir. Quero aproveitar e pedir as vossas orações, toda a delegação aqui, porque nós assinamos um acordo de plantarmos 200 novas igrejas nos próximos 3 anos. Aleluia! E você pode participar disso para a plantação de 200 novas igrejas nos próximos 3 anos. Se nós conseguirmos, nos próximos 3 anos, termos 200 novas igrejas, já será uma percentagem muito alta do Evangelho em Santo Tomé. E Deus vai nos ajudar. Uma outra razão porque missão deve ser feita com urgência é o sofrimento de toda a humanidade por falta de Deus. Se há alguma altura, como eu disse atrás, em que precisamos de urgência, é quando estamos em apuro e em aflição ou sofrimento. E esta é a situação da humanidade. A humanidade está em apuro. A humanidade geme de dor. E os que não conhecem a Deus chegam a perguntar: Deus existe? Se Ele existe, por que isto? Aquilo? Por vezes nós não temos a noção de quanta dor o mundo tem, quanta aflição o mundo tem. E há uma única razão de tudo isso. A dor, a aflição, não é algo que Deus inventou porque é bom para o homem passar. É sim uma consequência do pecado. E nós somos a resposta de Deus para o mundo, para a humanidade. Aleluia. Por vezes eu digo, muitas vezes, não sabendo isso, as pessoas vêm chorar conosco, vêm chorar ao nosso lado de algumas coisas que lhes vão mal. E nós começamos a competir dor com aquela pessoa. Poxa, ontem não dormi, porque isso, porque aquilo. Oh, eu o pior. Não porque me doía os dedos do pé, a mim me doía os dedos da mão. Você que é crente, eu já nem consigo comer. Quer dizer, você está num ambiente de competição, quem tem mais aflição, quem tem mais dor. Quando a tua missão é apresentar Deus à pessoa. Aleluia. O sofrimento da humanidade. Segundo o relatório anual de várias organizações da ONU, cerca de 82... Não, estou a mentir. Cerca de 821,6 milhões de pessoas passaram fome em ano 2018 no mundo. E eu sei que esse número peca, eu sei que é mais. Cerca de 821,6 milhões de pessoas passaram fome em 2018. Um aumento de 10,6 milhões em relação ao ano anterior. A fome continua a apertar cada vez mais. Em África, 20% da população é afetada pela desnutrição.
Muitas vezes dizemos, em Santo Tomé não tem fome. Quem nunca ouviu isso? Quem nunca ouviu isso? Quem já ouviu isso? Aqui ninguém morre de fome. Santo Tomé não há fome. Ok. Mas muita gente está subnutrida. Muitas doenças que estão levando a pessoa facilmente é por causa da desnutrição. Ou não é igreja? Não é igreja? Sim. A maneira como a pessoa resistia já não resiste. Em Moçambique, a ONU, eu li uma notícia que a ONU estava a investigar denúncia de troca de comida por sexo. Mais de 2,2 bilhões de pessoas no mundo vivem em situações de pobreza. $20 mil em Santo Tomé, 20 mil cidadãos santomenses, esse número eu sei que peca também. Cerca de 11% da população encontra-se a viver em condições de extrema pobreza. Cerca de um terço da população vive com menos de $1 norte-americano. Existem cerca de 22 milhões de prostitutas no mundo, essencialmente por causa da pobreza. Estamos a falar da necessidade que o mundo tem, não é? Problemas que o mundo tem. O aumento da feitiçaria, toxicodependência, violência, perda de valores, enfim, lugares que outrora era impensável ver essas coisas, hoje em dia. Até mesmo o meu Santo Tomé e Príncipe, que era um lugar calmo, quieto, que podíamos nos gabar em qualquer lado, já começa a ser muito violento. Hoje até mesmo você deixar carro na rua à noite já é perigoso. O meu carro foi partido. Partiram o vidro da porta, levaram o rádio, levaram tudo. Diga comigo, necessidade. Metade das mulheres do mundo e um terço do homem, isto aí eu acredito que já mudou um bocado para melhor. Metade das mulheres do mundo e um terço dos homens são analfabetos. A igreja precisa trabalhar para revelar a palavra de Deus a quem desconhece as letras. Então é tempo de levantarmos os olhos e olharmos para os campos. Não é, amados? O campo maduro é no contexto de que as pessoas estão ávidas pela palavra de Deus. As pessoas precisam de uma solução para os seus problemas. E sem missão, este quadro não muda. Porém, aonde há necessidades, aonde há dificuldades, aonde há falta, há uma melhor oportunidade de servir. Amém, amados? Eu, como estava a dizer o reverendo Nguimbi, pessoas que escolhem, fazem missões de acordo com a situação social, econômica, financeira do lugar onde ele vai. Houve um tempo em que estava na moda, não sei se está ainda, toda a gente ouvia Deus chamar para ir fazer missão em Angola. Muitos missionários iam porque Deus chamou, mas não é Deus chamou, é dólar, petróleo que chamou. Para lugares que não tem nada, Deus não chama também, né? Glória ao Senhor.
Muitas igrejas que chegaram a alguns lugares, começaram, mas depois fechou porque não está a dar rendimento. O rendimento não é número de almas. O rendimento é aumento do capital. Precisamos mudar isso. Aleluia. Diga, isso tem que mudar. Uma outra razão para a urgência na missão é a cronologia bíblica para o nosso tempo. Segundo a cronologia bíblica, estamos vivendo o tempo do fim. Estamos no tempo do fim. Imagine, você acorda e dá conta que a tua casa está incendiada. Um exemplo que não vai acontecer. E não há como apagar, desfazer esse incêndio. Vai me incendiar. Você tem 5 minutos e a casa vai ficar totalmente destruída. O que você faria? O que faria, irmão? Você tem 5 minutos e a casa vai ser destruída. O que você faria? Sair de casa. Sair de casa. Mas... Esqueceu da mulher que tirou Mas o irmão saía de casa e você faria o quê? Tem 5 minutos. Não vou dizer quem foi que falou não, mas alguém aqui perto de mim disse que ia correr para salvar o dinheiro. Alguém perto de mim disse que ia salvar a bicicleta. Eu ia procurar levar alguém de casa. Qualquer pessoa que tiver em casa, sai comigo. Salvar as pessoas que estão. Talvez tantas respostas, cada um ia agir de uma maneira diferente, não é? Alguns iam entrar em pânico, alguns ficariam bloqueados. Há pessoas que, ao ver isso, não faria mais nada, entrava em choque. Outros, esses 5 minutos, vou investir, ainda que sabe lá no fundo que este incêndio não tem como fazer, mas vai investir toda a sua força para tentar apagar o incêndio. 5 minutos precisava de bombeiro. Alguns entravam em pânico, né? Eu já ouvi de uma senhora que me contaram o incêndio na casa do vizinho. A senhora entrou em pânico, saiu para a rua, a senhora dorme como nasceu. E é grande a senhora. Saiu para a rua, pegou no balde, foi buscar o primeiro balde de água, toda nua. Vem e despeja, vai buscar outro balde de água, vem e despeja, no terceiro, Diga urgência. Eu creio que a decisão mais sábia é ficar calmo
e primeiramente pensar nas pessoas. Não é? Pensar nas pessoas. Naquelas pessoas indefesas, nas crianças, nos idosos. E depois começar a ver os objetos de valor. Que também nessa altura há alguns que vêm para dividir. E é exatamente o que está acontecendo ao mundo neste momento. Segundo a cronologia bíblica, este mundo está vivendo os seus derradeiros dias. Os seus últimos dias antes que venha a grande destruição. Assim como nos dias de José do Egito, ele sonhou e, na verdade, vinha uma terrível seca. Não é, amados? Não é, igreja? Vinha uma terrível seca. E Deus fez ao rei saber da seca que viria. Deus também nos fez saber da grande destruição que o mundo está aproximando. Irreversível. Eram 7 anos que viria de bonança, mas depois viriam 7 anos de tanta fome que as pessoas iam esquecer que um dia houve bonança. Para nós também temos a promessa dos 7 anos de fartura, onde o Senhor disse que nos últimos dias farei o quê? Derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Olha, está vindo seca, está vindo miséria, mas antes, agora, estamos vivendo aqueles dias de prosperidade, aqueles dias de bonança, aqueles dias em que o Senhor derramaria o seu espírito sobre toda a carne. E a pergunta é: o que é que eu estou a fazer? Eu estou sendo sábio como o rei, como José? Estou recolhendo? Estou estocando? Estou me preparando? Ou nem por isso? Aleluia. Por fim, também já me fizeram sinal aí, por fim, há uma outra razão para sermos urgentes. O mestre está voltando. Diga ao teu irmão: o mestre está voltando. Diga a ele: ainda se você não quiser, ele vai vir mesmo. Ele não vai depender de nós para vir. Quer queiramos, quer não, quer aceitemos isso, quer não, quer acreditemos, quer não, o mestre virá. Assim como se você parar às 16 horas e dizer: eu não acredito, hoje a noite não virá. Não virá noite hoje. Por isso não virá noite. Você vai estar a dizer: não virá, não virá, mas ela vai vir. Aleluia. É como a senhora que o polícia pegou injustamente e ia levar a senhora. E ela dizia: eu não vou, eu não vou, eu não vou. Mas já está toda ligada com os pés no ar: eu não vou, eu não vou. Ela vai. Diga: o mestre virá. E ainda bem. Aleluia.
Em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, temos uma enumeração dos sinais da vinda do Mestre. Vimos ali os falsos cristãos e os falsos profetas. Tem ou não tem havido? Tem ou não tem havido, igreja? Guerras, rumores de guerras, nações contra nações, conflitos por aí fora. Tem ou não tem havido? Fomes, terremotos acontecerão durante catástrofes naturais, desastres por aí fora. Tem ou não tem acontecido? Perseguição aos cristãos. Tem ou não tem acontecido? Não tem? Traição e rebelião. Haverá divisão e lutas até dentro da família, até mesmo dentro da igreja. Tem ou não tem acontecido? Há igrejas que cadeiras voam. Pastor atira para o pastor. Misericórdia. Ódio e maldade. Tem ou não tem havido? Pregação do Evangelho por todo o mundo. Todas as nações ouvirão o Evangelho. Tem ou não tem acontecido? Oh, tem? Tem ou não tem? Hoje você entra no mercado, vê lá coluna montada e está a pregar o Evangelho. Hoje você liga a rádio, está a ouvir mensagem. Todos os sinais da vinda do Mestre já aconteceram. Só falta ele vir mesmo. Aleluia! Ou seja, já jogamos 90 minutos. Estamos a perder 1-0. Já jogamos 90 minutos. Já tivemos 5 de compensação. E agora estamos a ver o árbitro olhar para o relógio. Não sabemos o que ele vai fazer mais. E estamos a perder 1-0. Aleluia. Vamos orar, amados. Vamos orar.